Oi, gente! Então, vocês sabem que quando a gente tá aqui na cama é pra gente poder papear. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, como vocês viram aqui, de coisas de faculdade, mas é bem diferente dos vídeos que eu já gravei. Então, bora lá! Então, gente, como eu tava falando, assim, é muito diferente. Eu já gravei vídeo aqui sobre a prova da ordem, já gravei vídeo sobre a faculdade de Direito em si, mas o que eu queria falar um pouquinho, já gravei vídeo de monografia também, né, ou trabalho de conclusão de curso em si, mas o que eu queria falar um pouquinho hoje é da faculdade de Direito, o que a gente passa em relação a lembranças, em relação ao que a gente guarda, o que é a faculdade em si, não a faculdade de Direito, na verdade, né? Eu falo faculdade de Direito porque foi a que eu fiz, e daí eu fiz uma colinha aqui para poder lembrar de algumas coisas. Eu vou colocar 5 tópicos aqui. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo que eu conto um pouquinho assim do que eu passei na minha faculdade, vocês deem like, comentem aqui embaixo que eu continuo fazendo e contando mais histórias da minha faculdade. E eu queria começar falando, antes de todas as coisas que eu tenho pra falar, que é o que todo mundo fala, e acredite no que todo mundo fala. A faculdade, ela sempre vai trazer as melhores coisas da sua vida, ela sempre vai ser a melhor fase da sua vida, vai ser a fase que você mais vai lembrar com carinho na sua vida, de todo o seu período, assim, escolar, vamos colocar. E eu falo assim, principalmente agora que muita gente vai entrar na faculdade, muita gente vai voltar às aulas, passa a enxergar isso com outros olhos, sabe? Porque você vai sentir falta, e eu tô falando isso de coração, você vai sentir muita falta do período da sua faculdade, e por você faria tudo de novo. Não digo pelas matérias em si, mas eu digo pelo que você passa. Então eu vou começar colocando um tópico que o meu professor é muito bravo comigo, porque eu nunca falei dele em vídeo. Então esse é o meu primeiro tópico, que é sobre nunca ter fechado uma prova de penal. Quem me dava aula era o professor Rafael, super beijo, prof. E o Rafael era uma pessoa excepcional, foi um professor assim maravilhoso que eu tive. E eu aprendi muito de penal por causa do Rafael e por causa da Carol também, que foi quem me deu aula. Muita gente não gostava do tipo de aula deles, mas era um tipo de aula que eu me encontrava muito, porque eu gosto disso, do professor dar praticamente a matéria assim pra você e te explicar por detalhes, sabe? Então isso pra mim era muito relevante. Só que o Rafael, assim, ele sempre ficava com uma implicânciazinha, sabe? Eu não sei o que era. Era qualquer coisa que ele podia tirar 0,2 na minha prova, ele tirava. Ele achava alguma coisa pra tirar 0,2. Sim, a gente já discutiu muito por causa disso. Não discutir de discutir, né, gente? Discutir de dialogar. Então, sempre ele tirava 0,2 na minha prova, e meu bimestre sempre era fechado com 9,8, ou então alguma coisa que eu dava mole em algum trabalho era 9,5 por aí. Sempre foram notas altas, mas sempre ele tirava 0,2 numa prova minha, sempre. Mas tudo bem, eu te perdoo por isso. A segunda coisa é sobre eu já ter discutido com uma professora de tributário. Não que eu tenha orgulho de falar isso, que eu não tenho, gente. Não discuta com o professor, eu vou contar a minha experiência pra vocês agora. Tanto que eu não sei nem como eu passei em tributário, foi Deus, tá? Foi Deus que falou, não vou fazer isso com você. Mas teve uma professora nova que chegou de tributário, e eu tava na sala, normal e tal, e quando eu não queria participar da aula, eu não ficava conversando, sabe? Eu ficava mexendo no meu celular. Então eu ficava jogando, na verdade, Candy Crush na época. E aí eu bem tava jogando no meu celular quando a professora de tributário chega pra mim e fala assim: para de conversar. Aí eu fui e falei, mas eu não tô fazendo nada, eu tô mexendo no meu celular. Ela falou de novo, para. Aí beleza, aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei mais uma vez, eu fiquei nervosa na hora e fui e falei bem assim: eu não tô fazendo nada, tá todo mundo lá atrás conversando, você vem falar logo comigo? Aí tudo bem, ela chegou pra mim e falou bem assim: olha, você sabe que a minha prova é muito difícil, você vai se ver comigo na minha prova. Aí eu cheguei pra ela e falei bem assim: pode ficar tranquila, que em prova eu sempre me dou bem. Maldita a hora que eu falei isso, não é mesmo? Ela olhou pra minha carinha e falou bem assim: veremos, na frente da sala inteira. Pensei, que delícia, tributário, já sou ótima em tributário, vai vir uma prova especial pra mim. Graças a Deus, gente, foi Jesus que deu a luz na cabeça da mulher e a prova não veio especial pra mim, porque se tivesse vindo eu tinha reprovado.
Mas assim, não discute com o professor, porque você pode pegar ele de novo, como eu peguei de novo ela no próximo período. Peguei mais uma vez. E não me pergunte como eu passei em tributário, mas eu passei. Foi Jesus. Foi Deus em Jesus, porque realmente eu não sei como eu passei em tributário. E eu não tenho orgulho de falar dessa briga, mas eu já briguei com o professor. Acho que foi a única briga que eu tive com o professor, nunca tive nenhum problema. O terceiro tópico é que já soltaram um caranguejo na minha sala. Uma vez a gente entrou dentro da sala, a professora de Constitucional estava dando aula e ela era bem fofinha, assim, sabe? Então ela era toda quietinha, toda sonsinha, assim, mas ela, nossa, era uma fofa, eu amava a aula de Constitucional dela. E aí soltaram um caranguejo dentro da sala, tadinha, ela entrou em desespero, assim, e lógico que não teve aula porque todo mundo ficou supostamente tentando tirar o caranguejo que apareceu lá, que foi colocado lá por pessoas do fundão, como sempre, né? Mas eu adorava as pessoas do fundão também. Eu me dei bem com todo mundo, isso é até um dos tópicos, né? Que é o próximo. Eu tinha um grupinho, mas eu sempre conversei com todo mundo. Então, assim, eu tenho uma relação muito boa com todas as pessoas da minha sala. Tive problemas, sim, com algumas pessoas da minha sala, mas não é nada que eu carrego no meu coração de mágoa, de rancor. E todas as vezes que eu vou falar de qualquer pessoa da minha sala, pra qualquer pessoa que eu vou mostrar um álbum, que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre falo com muito carinho, porque apesar de eu ter tido desavença com uma pessoa ou outra, são pessoas que fizeram uma parte, assim, da minha história maravilhosa e que eu tenho muito, muito, muito carinho de verdade, independente de quem foi essa pessoa, sabe? Então eu sempre tento falar as coisas positivas dessa pessoa. Ah, por exemplo, nossa, era uma pessoa muito inteligente, muito esforçada, dedicada. Mas nunca falo um ponto negativo, assim, pra poder falar mal daquela pessoa. Eu acho que isso não é justo nem com a pessoa, porque uma outra não vai ter oportunidade de conhecer. Não é justo comigo pela história que eu vivi com todas as pessoas da minha sala. Então eu acho que, assim, releva tudo, sabe? Porque você vai sentir muita saudade disso. E eu garanto pra vocês que vocês vão sentir saudade dessas pessoas que vocês arrumaram desavenças. Você vai sentir falta da época da faculdade, você vai sentir falta de tudo. E assim, deixa isso pra lá, sabe? Não fica falando nada dessas coisas não, porque não vale a pena. E não fica só num grupinho fechado, sabe? Conversa com todo mundo. Porque, cara, você vai precisar de todo mundo na sua faculdade uma hora ou outra, sabe? É um aqui, um ali. Então, fica bem, sabe? Porque quando bebe todo mundo nas festas, meu amigo, todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo. Então, ali você sabe que não existe nada, sabe? Entre você e todas essas pessoas. E o último tópico que eu coloquei pra hoje, pra poder o vídeo não ficar grande, não ficar enjoativo, é que uma vez eu fiz uma viagem pra Brasília com a faculdade. Era uma viagem que ia ter pra gente poder conhecer o STF, conhecer alguns pontos de Brasília. E aí eu falei bem assim, poxa, bacana. Eu falei com a minha mãe e minha mãe falou, não, Poliana, então você vai. Aí tudo bem. Um amigo meu, o André, falou bem assim, Poli, eu não vou levar mala de mão, mala de mão não, né, gente? Ele ia levar só a mala de mão. Ele não ia levar a mala pra despachar. Aí ele foi e perguntou, posso colocar o uísque dentro da sua mala? Eu falei, ah, André, pode, de boa, pode levar e tal, não dá nada não. Aí tudo bem, a mulher chegou pra mim, na hora que eu fui pesar a mala, e perguntou se tinha alguma coisa, alguma bebida, alguma coisa assim que tava sendo despachada. Eu falei que tinha, mas que tava tudo certinho. Beleza, a gente despachou e tal. Mano, quando a gente pegou a mala no aeroporto, a minha mala estava molhada, com um cheiro maravilhoso de uísque. Na hora que eu abri a mala, realmente era o uísque que tinha derramado praticamente todo na minha mala, todo nas minhas roupas, entendeu? Tava uísque pra todos os lados, tava uísque no terninho, tava uísque na roupa da boate, tava uísque nas roupas normais, tava uísque em tudo. Sabe o que é tudo? O André ficou super sem graça, olhou pra minha cara e falou, Poliane, se tiver muito assim, a gente compra um terninho lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, André, para com isso, cara, a gente tá aqui, vai dar tudo certo, não sei o que. Aí um professor meu chegou e falou bem assim, André, você tá com sorte de ter uma amiga que nem a Poliane, tá? Porque se fosse qualquer outra menina aí, teria dado um piti, meu filho, que tinha quebrado a sua cara. Mas eu sou o tipo de pessoa assim, gente, que, sabe, não influencia em nada aquilo. Aquilo era o uísque, era chegar em casa e ia se lavar, sabe? E pronto, não ia dar nada, nenhum problema, pra que eu ia ficar irritada porque tinha caído uísque nas minhas coisas.
Então, isso é outra coisa que eu falo mais ou menos no tópico anterior. Não se estressa com qualquer coisa, sabe? É bobeira isso. Você ficar se estressando por coisas tão banais, sabe? E a faculdade, ela é mais ou menos isso. Você às vezes se estressa com o colega ali do lado, o amigo ali do lado, por uma bobeira que vai passar 5 minutos e vocês vão estar ali de boa de novo. Então, para com isso. E uma outra dica aqui entre a gente, crie um grupo da sua sala, sabe? Para esses trabalhinhos assim de questões objetivas, essas coisas, vocês todos mandarem as respostas, todo mundo se ajudar e todo mundo ficar com nota boa. A minha sala, graças a Deus, era maravilhosa para isso. E o professor sempre fingia que não estava vendo aquilo, mas estava vendo, era trabalho, prova era realmente bem severo. Mas trabalho em sala e que podia ter consulta, né? Não tinha problema não. Eles sempre faziam vista grossa assim, e daí a gente fazia várias colinhas ali, todo mundo mandava resposta, discutia no grupo. Então o trabalho que era para ser em grupo era entre a sala inteira. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu conto um pouquinho da minha faculdade pra vocês, um pouquinho do que eu passei. Eu queria muito continuar contando, então eu espero que vocês gostem, porque é uma época que eu lembro com carinho imenso e que se eu pudesse voltar, eu voltava pra minha faculdade inteira, desde o primeiro período, desde a minha primeira aula, que eu só lembro de uma pessoa nessa minha primeira aula. E eu acho que é muito legal isso, sabe? É uma troca muito legal. E contem aqui pra mim experiências também que vocês já tiveram na faculdade ou na escola, pra quem tá entrando na faculdade agora ou pra quem ainda tá no período de escola, pra eu poder saber um pouquinho de vocês também, tá bom? Se gostaram, não esquece de avaliar o vídeo com um gostei aí embaixo. Se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito para conferir os vídeos em primeira mão. Me seguir nas redes sociais, elas vão estar passando bem aqui embaixo. E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e tchau!